Seja bem-vindo a mais um episódio do Big Talks. Meu parceiro Rodrigo Andrade, Rodrigão, eu, Átila Mítico, nossos bastidores com Arthur Move e Luiz Otávio ali. Sem eles não teríamos nada, né? E hoje uma convidada especial, profissional de educação física, especialista em atividades aquáticas, grupos especiais e fisiologia do exercício, proprietária do Kids Club, empreendedora nata. Vamos mergulhar nessa história de vida dessa nossa convidada. Seja bem-vinda, Aline Gouveia. É um prazer te receber aqui. Seja bem-vinda, Aline. Prazer recebê-la. Obrigado, o prazer é meu. Conhecer um pouco da sua história, né? O prazer é meu, estar aqui, né? Poder compartilhar um pouco com outras pessoas que estão aí iniciando aí nessa era do empreendedorismo, que o empreendedorismo virou uma era agora, né? Tá na moda empreender. Tá na moda empreender. Facinho, é legal. É bonito. No Instagram é lindo. Mas... Eu tenho uns vídeos seus lavando à noite, perto da piscina. Olha o tanto que empreender é bonito. Eu sempre quis, né? Eu falo assim, eu sempre quis mostrar a minha trajetória dentro desse meio, né? Como ela realmente é. Porque a gente trabalha de uma maneira muito sincera com os nossos clientes. Eu acho que é uma maneira também a gente se conectou com um público específico até por isso. Que é um negócio real, com pessoas reais. E nós não estamos brincando, né? De empresa, mas a gente achou que mostrar as dificuldades dentro do nosso negócio ali seria uma maneira da gente conectar também com os nossos clientes, né? E mostrar o comprometimento, que quando, como diz, não só eu, mas a equipe inteira, quando o negócio aperta é todo mundo, né? Igual esse vídeo que você tá falando aí, foi um dia que uma chuva de vento, era 3 horas ainda, tinha aula até às 9. Eu olhei pro lado, olhei pro outro, não tinha onde não tinha folha e terra. Eu olhei pra minha equipe, eu não sabia se eu chorava, se eu ligava, cancelava as aulas. Aí a galera olhou pra mim, bora. Cada um pegou um rodo. Ligamos um som. E coisa assim, de 1 hora, o clube tava limpo. A equipe inteira mandando a vassoura pra cima. Falei, isso tem que ser filmado. A galera tem que ver que eu não tô aqui sozinha, não. Eu tenho um time. Já começa o podcast não pesado. Isso aí, cara. Acho muito massa. E quando o time tá conectado, vai embora. Agora, quando o time tá desconectado, todo mundo ia falar assim, não, larga a mão, liga. Vou ligar pros clientes aqui pra não ir, né? Mas sua vida começou quando na vida do empreendedorismo? Você é formada em educação física? Isso. Você já começou na aula de natação ou antes não fazia isso? Como é que foi isso? Não, Conta um pouquinho pra gente. Eu nadei, né? Quando eu era criança, eu falo que eu tive uma inspiração. Esses dias eu até falei pro Dante. Eu falei, Dante, eu tenho 2 profissionais nos quais eu me inspirei. Um é o Careca, que foi meu primeiro professor de natação, né? E o outro é o Ney, finado Careca, os 2 inclusive, né? Ney Maturana, que foi um cara muito forte no SESI, quando abriu o SESI em Tumbiara, veio de fora. E ele me ensinou muita coisa nessa área. E eu falava assim que eu queria ter a paciência do Careca com a natação, porque o Careca, minha mãe falava assim, não sei se vocês lembram lá da Aqua Nossa, tinha um vidro, né? Eu fiz aula com o Careca. Fez aula lá também? Minha mãe falava assim, eu te entregava na piscina, você arranhava o Careca todinho, eu quero ir embora. E aquele na paciência. E na paciência ele me conquistou. Foi aonde eu nadei muitos anos. Depois eu passei pra Moby Dick, né? E aí eu continuei, nadei a vida inteira. E eu falo que eu queria ter a astúcia do Ney, que era um cara, assim, em termos de planejamento, Ney Maturana. A família dele hoje não mora aqui, mas quem conhece da educação física conhece ele, porque é um cara que foi muito importante aqui em Tumbiara, em termos de esporte, né? E eu falava que eu queria ter a astúcia dele, de planejar, de organizar, de fazer as coisas. O Ney era... Quando a gente pensava que ele estava indo, ele já estava voltando. E aí até eu sempre brinquei, né? Falei, eu quero ser esse profissional um dia. E eu sempre vivia natação, mas não entrei na educação física pensando em mexer com a natação. Eu entrei na educação física porque eu queria ser personal. Todo mundo quer ser personal, né? Trabalhar bonitinho, arrumadinho, colocar lá. É um status. Personal é um status, né, cara? E dança. Vida inteira, até falo. Eu tenho uma vida ali na Tia Lace, uma profissional que me inspirou. Eu olhava pra ela e eu falava assim, quando eu crescer eu quero ser igual a Tia Lace. Ela sabe, eu já contei essa história pra ela. Hoje eu só uso prata. E na época, eu não gosto de dourado, eu só uso prata. E ela, eu lembro direitinho, falava assim, não gosto de dourado, não. Dourado eu gosto de prata. Se você olhar, ela tá sempre de prata.
E eu peguei isso dela. Eu acho tão legal. Você se inspira nas pessoas e eu queria ser aquela pessoa, não. Aqueles tênisinhos invocados dela, cara. Ela botava uns tênisinhos com as meias assim em cima. Eu falava, cara, eu quero ser igual ela. Eu quero andar igual ela quando eu crescer. E aí veio a referência. Só que de lá pra cá, a vida vai rodando. E aí quando a gente vê, eu falo que eu entrei por uma razão. E dentro da educação física eu descobri que essa não era a minha missão. Hoje eu trabalho por uma missão. Eu entrei na educação física por amor, mas hoje eu trabalho com... Eu tenho uma missão. Eu descobri uma missão dentro da educação física, que é a água. Que legal. E quando você começou essa missão, você já sabia dessa missão? Teve um estalo assim? Conta um pouco pra gente. Não, eu recebi um convite para dar umas aulas. Eram poucas aulas, era natação adulto só na época e hidroginástica. Eu já tinha vivência de água, nadei a vida inteira. Então, eu saberia dar essas aulas perfeitamente. Aceitei. E aí eu comecei a dar essas aulas e eu gostei demais de estar dando aula de natação. Logo veio o convite para assumir umas turmas infantis, mas nada assim muito grande. Um projeto pequeno. E era um bico. Enquanto isso, eu tinha, né? Eu trabalhava em outras áreas, né? Eu trabalhava no Diocesano na época, inclusive com a dança, com ritmo e expressão corporal. Trabalhava com as crianças lá, não com a educação física, com a dança. Trabalhava em escola, eu estava em escola. Eu tinha pego um estágio na época de escola. E mesmo depois de formado, eu ainda continuei um tempo em escola com aula de educação física. E tinha as minhas aulas, eu tinha umas aulas de jump, tinha uns personagens. Eu era aquela profissional de educação física que queria abraçar onde dava para trabalhar. Começava às 6 da manhã, quando tem alguém mexendo, parava 10. E quando assim, tem um movimento, eu vou pegar. Pegava o movimento de todo mundo, mas não cuidava do meu. Mas total personalidade isso é total personalidade de empresário. Que empresário tem que saber de tudo um pouco. Mas eu sempre falo isso para meus estagiários. Hoje a galera não quer aproveitar as oportunidades de estágio. Eu acho que em todas as áreas. Todo mundo já entra na faculdade querendo ganhar dinheiro. Eu acho que a gente está vivendo uma era de Instagram com uma pressão tão grande sobre dinheiro e crescimento que essa galera tá pulando etapa. E essa etapa é essencial para bons profissionais. É o que a gente mais tá sentindo. Etapa da paciência, né? A paciência, a perseverança. A pessoa quer já começar ganhando 5 mil, 10 mil reais e vai embora. Né? Porque não tem coisa que... igual tem alguns colaboradores nossos lá, esses dias eu citei lá numa reunião de líderes. Eles têm muito conhecimento, mas pouca experiência. E a experiência da malícia. Não adianta nada ter o conhecimento, você ficar ali, ó. Pá, se teve um probleminha X, você vai ter essa solução. Se mudou uma vírgula, a pessoa já não consegue fazer mais. Justamente. E aí a malícia vem com experiência, igual você falou. Cara, pega uma experiência de um estágio, um de outro. Ou outro treinamento. E eu acho que, assim, a parte mais importante quando tá começando a trabalhar é procurar boas pessoas para trabalhar. E não só o dinheiro. A grana vai vir como consequência, mas quando você trabalha com um mentor, uma pessoa para te crescer, nossa, isso aí, o potencial vai ser gigante para você lá na frente. No meu caso com o Ney. Eu era estagiária. Exato. E eu aprendi muito. E assim... Uma coisa que eu aprendi com o SESI trabalha com processos, planejamento. No SESI não tem esse negócio de eu vou dar uma aula de cabeça, igual a galera hoje dá aula de cabeça. Eu não sei nem como dar conta. Se eu pegar meu bloco de notas, hoje eu falo, eu tenho uns personagens, eu escolho os meus alunos hoje, né? E se eu pegar meu bloco de notas, você vai ver o treino de cada um montado aqui. Por quê? Porque eu aprendi que resultado vem em cima de planejamento. E você não melhora o que você não mede. Se você tá colocando isso, é porque você tá medindo. E evoluindo cada um, às vezes. Sabe o que acontece? Às vezes eu tô dando aula, aí eu, assim, meio que a gente grava a série ali, que a gente monta. Mas tem dia que eu esqueço, porque eu sou das antigas. Meu treino a ordem é aquela, o peso eu vou cadenciando de acordo. Aí eu falo, pô, peraí, tá ali. Aí eu não vou de cabeça testando, tá ali. Se eu abrir aqui, o treino tá aqui. Se eu abrir aqui, vocês vão até rir. Não, eu vou mostrar como que tá, como que eu coloco. Por exemplo, eu fiz uma alteração de peso. Lá no Paris, mudaram a academia, tá com a academia nova. E aí mudaram os aparelhos. E de um aparelho para outro dá diferença de peso. Aí eu coloquei aqui, eu coloco aqui, ó. Tá lá o peso aqui e o do aparelho, que se for o antigo, se for o novo. E a progressão que a gente fez. Eu anoto tudo. É pouco metódico. Totalmente, mas por quê? É aqui que eu tenho resultado. É aqui que eu tenho resultado. Isso aí. Mas então, você ainda dá aula de personal? Eu gosto da musculação.
demais da conta. Tanto que eu gosto, eu treino. E aí é aquele negócio. Eu peguei 2 alunos só para mostrar resultados. Legal. 2 alunos eu tenho. Eu não tenho nem horário para pegar aluno. Eu tenho 2 alunos. Por quê? São alunos que eu pego... Esse eu falei, é hobby meu, mas porque dali eu vou mostrar um resultado. Inclusive, um deles é seu paciente. E o resultado... Pode contar o nome dele aqui? Que eu fiquei curioso aqui agora. Quem que é? O Jefferson da Meta... Vamos fazer uma propaganda então pro cara, olha. Jefferson da grande Meta Jefferson. Place. Uma das histórias que eu gravei, inclusive, era do Jefferson, ele sabe. Eu não falei nome nas histórias que eu tava publicando, mas uma das Já histórias falei é pra dele. ele, Jefferson procura o tem Átila. muita história legal. E refaça sua avaliação. Essa daí... Cara, o Jefferson, quando ele pegou pra evoluir, é absurda a evolução dele. Grande abraço, Jefferson, meu querido. Estou te aguardando. Por isso que eu peguei. Porque eu sabia que ele ia seguir o processo. Que legal. Resultado. Eu acho massa trabalhar com resultado. Você escolheu eles, Eu então. escolhi. Você precisa conhecer o Jefferson, um cara muito legal de conversar. Tem que Bacana, trazer o vamos Jefferson trazer aqui, ele aqui, Jefferson. ó. Vamos trazer ele Tá aqui, ó. convidado, intimado pra vir aqui. Ele em quilos foram menos de 3 meses. Foi só com dieta. Tá com dieta, né? Seguindo, fazendo cardio, a musculação. Em quilos, ele nunca tinha feito musculação. Esse é o detalhe. Primeira vez. Sempre fez crossfit, né? As outras atividades. Deu menos de 3 meses. Em peso, ele falou que foi 8 quilos, quase 9. Só que eu acho que foi melhor ainda, porque eu vejo já na composição muscular dele um ganho grande, limpo. Vamos falar de ganho limpo. Foi um ganho Aí limpo. é bom, aí é bom. Eu quero ver, eu tô doido pra ver essa avaliação. Vou organizar pra avaliar ele logo. Tô louco pra ver essa avaliação. Tá, e voltando pra área de natação. Você começou a dar aula pra todo mundo, só pra criança, pra adulto? Como funciona isso aí? Era adulto. Quando foi que você montou? Foi em 2011, final de 2011. Fiquei 1 ano mais ou menos. Era adulto e... Adulto também, hidroginástica, né? Só que assim, eu trabalhava em escola antes com criança. E eu sempre senti no meu coração, eu acho que é pelo meu jeito expansivo, eu brinco demais, eu não levo muitas coisas quando eu tô falando a sério. Eu brincava com as crianças, parecendo que eu tava sendo igual a elas. Bora pra quadra, bora, vamos junto. É o que nós vamos fazer hoje? Queimada? Eu vou jogar também. Então eu percebi que eu tinha um jeito com criança. E aí eu fui, depois recebi o convite para trabalhar com 2 turmas infantis. Eram 2 turmas infantis. E assim, pra mim, eu me encontrei. Eu era criança igual as crianças. Só que, assim, as crianças respeitavam muito por isso. E tinha desenvolvimento nisso. E aí foi quando teve toda uma virada de chave na minha vida, né? Em 2012, eu engravidei do meu primeiro filho, Pedro Lucas. Em maio de 2012, eu vinha perder meu pai. Meu pai, inclusive, faleceu, algumas pessoas até vão se lembrar, jogando bola lá no campo de Furnas. Meu pai tava jogando bola. E meu Você pai... tava grávida? Grávida. Dia 5 foi aniversário dele, no domingo a gente assou uma carne. A minha mãe brincava com ele assim, que ele tinha que parar, que você já tá velho pra jogar bola. E meu pai se deixava, queria jogar bola todo dia. E é um cara assim, o meu pai, dentro da área de atividade física, foi meu grande incentivo. Meu pai, eu falei pra ele assim, natação foi meio empurrado, mas foi. Me colocaram, ele e minha mãe. A dança, né? Eu fiz a dança, com 3 aninhos eu já tava na dança, aí vinha a natação. Aí eu lembro que na escola, pai, eu quero jogar futsal, porque meu pai jogava bola, eu queria jogar futsal porque meu pai jogava bola. Só que eu era do time de vôlei, titular no time de vôlei da escola, mas eu queria jogar futsal porque meu pai jogava bola. Entrei pro time de futsal também, só ficava mais no banco de futsal, era ruim pra caramba. Futsal, eu não me dei bem, mas eu tava lá, no banco. Se alguém machucasse, eu estava ali, pronta pra assumir. Nem que seja pra correr pra lá e pra cá na quadra. E meu pai sempre ali acompanhava a gente, meu pai incentivava. Meu irmão, onde que ia, carregava meu irmão nos campos, né? Então, meu pai, a bola era a vida dele. Veio o jiu-jitsu, quando a gente entrou no jiu-jitsu, eu e minha irmã fizemos... Eu até hoje tô firme lá. E meu pai não tinha isso, é esporte de homem, é esporte de mulher. É esporte, quer participar, você vai participar. Era incentivo. E aí, em 2012, minha mãe brincou no aniversário dele, no domingo. Pra ele parar, que ele tava velho, aniversário de 50 anos. Ele virou pra ela e falou assim... eu lembro que nesse dia teve um jogo do Botafogo e do Flamengo. E o Botafogo perdeu o Flamengo. E a gente mora de frente a um predinho lá.
E aí os urubus lá em cima do prédio, eu falava assim, pai. E eu zoando ele, e ele bravo. E louco por conta desse Botafogo. Ele é botafoguense. Nossa, meu pai era louco com Botafogo. E eu era a única flamenguista. E eu fazia de tudo pra xingar ele. Zoava ele bastante. E aí minha mãe veio com essa, né? Aí a minha mãe falou pra ele parar, que ele já tava ficando velho. Ele falou assim, se eu morrer jogando bola, você pode ter certeza que eu morrer feliz. Eu morro feliz. Nossa. Isso foi no domingo, meu pai morreu na terça, jogando bola, na beira do campo. Caraca. Detalhe, meu pai não gostava que eu e minha irmã fossem beira de campo. Ele sempre falava assim, beira de campo de futebol não é lugar pra mulher. Então a gente não ia. Eu tava grávida, né? Igual eu falei pra vocês, meu primeiro filho, meu sobrinho tava lá em casa. E aí meu pai, com pressa pra ir pro racha, era 6 horas, o racha de Furnas, terça e quinta, né? E aí meu pai falou assim, eu lembro que eu falei, meu pai, vai então, o Cauã tava jogando. Ele tá terminando aqui, eu levo ele lá. Vou deixar ele lá pra você. Nunca fui na beira do campo. Eu desci pra levar meu sobrinho, aí desci do carro, fui lá levar até ele. Meu pai tava sentado, lá tem aqueles bancos assim e o morro, né? Meu pai tava sentado do lado do amigo dele. Quando a gente chegou, eu lembro como se fosse hoje. Eu pus a mão no ombro do meu pai e falei, pai, o Cauã tá aqui. Aí meu pai encostou no ombro do amigo dele. E aí o amigo do meu pai falou assim, que é isso, Choripo, tá brincando? E meu pai empurrava ele de volta. E meu pai rolou aquela rampa ali e caiu. Quando meu pai caiu, eu falei assim, meu pai não tá brincando. Meu pai não era um cara de brincar com essas brincadeirinhas sem graça. Meu pai era um cara sistemático. Meu pai não tá brincando. Eu lembro direitinho, já veio o funcho, correndo, pra fazer tentar a reanimação, e liga, o bombeiro ali atrás, foi coisa de 5 minutos. Meu pai morreu na hora. Meu pai teve o famoso morte súbita, né? Foi um suspiro. Meu pai não debateu nada, meu pai morreu na hora. Mas ele nem tava jogando, que ele tava sentado? Ele tava nos 10 minutos de descanso. Tinha acabado de jogar uma partida. E aí... Você viu tudo grávida ainda? Tudo grávida. Eu tava grávida de... entrar no 7º mês já. E aí a gente já correu pro hospital e busca minha mãe. E lá no hospital a gente já tinha a notícia de que meu pai tinha falecido e não sabia como que contava pra minha mãe. E assim, foi um choque. Nossa Senhora. E aí quando aconteceu esse ocorrido, aí transferiu uma responsabilidade pra mim, né? Começou aquele negócio, a gente tem que ficar firme, que tá vindo uma criança aí. A gente falava, às vezes as pessoas falavam pra minha mãe, Tânia, você tem que ficar firme, a Aline precisa de você. Aí começou aquela responsabilidade, né? Quando foi em julho, minha gestação saudável, não tive problemas gestacionais, acompanhamento, tudo certinho. Meu filho nasceu e nasceu cansado, ofegante, não conseguia manter o ciclo respiratório, já foi direto pro balãozinho. Eu lembro que a doutora Cláudia, eu falo que ela foi um anjo na minha vida. Eu tenho muita gratidão por ela. Ela acompanhou ele o tempo inteiro, com muito cuidado, sabe? E aí, quando foi de um dia pro outro, ele piorou, vamos transferir para Uberlândia. E nesse prazo todo, para transferir, geralmente um médico, muito difícil o médico vai, tem os enfermeiros. Ela, não, eu vou com vocês. Eu não fui porque eu tinha feito cesárea e o doutor achou que não era melhor eu ficar, né, por conta do resguardo e tudo mais. E de lá para cá, ele veio a ter 3 paradas cardíacas, o Pedro Lucas não resistiu. Aí eu perdi o Pedro Lucas. Isso em 2012. Eu não sabia que você tinha tido outro filho antes do Bernardo. Eu tenho 3 filhos. Eu sempre falo que eu tenho 3 filhos, porque ele faz parte da minha história, né? E aí, de agosto até o final do ano, 6 meses, eu fiquei de licença, porque mesmo ele tendo falecido, ele nasceu. Então, eu tive direito às minhas licenças. Eu era funcionária pública, eu sou concursada também, profissional de educação física. E aí, eu tive 6 meses de licença. Nesses 6 meses, eu não fiz nada. Ih, cara, como é que passou na sua cabeça? Eu não queria fazer nada, e aí, quando tava acabando a licença, você vai voltar, não vai voltar, e eu não quis voltar. Eu falei, parece que eu não quero ficar nos lugares onde eu comecei a querer dar um 360 profissional. Foi quando eu peguei essas aulas de natação adulto, né? E de lá pra cá veio uma virada de chave. Porque eu tive a experiência da natação no SESI e eu gostei, eu estagiei no SESI, foi bom. E aí, quando eu tive essa proposta, eu fui pra natação adulto e peguei outros trabalhos. Saí dos lugares de todos de onde eu tava
Zerei a vida. Tipo assim, 2013, vou começar em locais totalmente... Eu recomecei minha vida em 2013. Locais totalmente diferentes, trabalhos totalmente diferentes. Nossa, mas vai mais profundo aí. E o que passou na sua cabeça? O que na hora, assim... Porque você tinha perdido seu pai recentemente, você de repente perde o filho... A gente não... Eu acho assim, eu aprendi que a gente tive um filho pode estar procurando muita resposta, né? Eu acredito na Bíblia, há um tempo pra tudo. Mas você ressignificou rápido, assim? Não, é um tempo, né? Você tem um período de questionamento ali. Tem um período. Eu tenho um filho de 4 meses, eu fico pensando nisso. Meu segundo filho. O Bernardo foi minha cura. Meu segundo filho foi minha cura. Quanto tempo depois? Foi em 2016. Levou um tempinho. Nesse tempo eu me sentia quebrada. Por mais que eu fui, né, tentando buscar. E aí, quando eu migrei para 2013 para natação, que eu falo que a natação, aí eu descobri minha missão. Até então eu trabalhava, eu fiz educação física por amor, né? E aí em 2013 que eu fiz essa virada de chave, que eu comecei a migrar. Até o momento que eu simplesmente abandonei tudo e falei assim, eu vou ficar na educação física. Em 2013 eu voltei para o SESI, mas não com a natação. Eu fui coordenar o setor de ginástica laboral. E aí eu trabalhava de dia no SESI e à noite eu tinha esse bico na natação, adulto. Aí foi quando eu fiquei um tempo no SESI e depois eu abandonei o SESI. Quando eu tive uma proposta para coordenar o projeto da natação, até então eu estava só com aulas. Aí veio a proposta. Quando eu comecei a dar as aulas para as crianças, a gente percebeu que a gente teria possibilidade. Tumbiara, do tamanho que tinha, não tinha uma escola de natação assim que conseguisse atender. E aí a gente viu uma oportunidade. E eu sempre fui muito curiosa. Foi quando eu falei assim, eu vou fazer um curso de natação para bebês. Ah, natação para bebê. Aí foi... vou me gabar aqui. Posso me gabar? Eu trouxe natação para bebês para Itumbiara. Sorry. O espaço é todo seu. Com licença, eu trouxe natação para bebês para Itumbiara. Cara, e já tinha demanda? Você dava aula para criança e tinha demanda para bebê e você não tinha especialização? Ainda não tinha demanda. Tinha o preconceito ainda da natação para bebês. Pode, não isso pode. Surgiu com a sua experiência. É verdade. Você estava gostando ali e falou, nossa, isso aqui é o que eu quero fazer. Eu tinha amigos em Goiânia que já estavam trabalhando e buscando essa área. E eu comecei a trocar ideia. Falei, como é que é e tal. Eu lembro que eu saí daqui, eu fui para São Paulo fazer treinamento. Não tinha nem na região, você não achava. Era novo, o negócio era novo. Falei, vou para São Paulo. Fui sozinha, fiquei lá uma semana. Fiz treinamento lá uma semana numa escola lá, numa escola de natação. E eu voltei. E eu parece que... É tão engraçado que eu falo que é uma missão. Eu voltei depois de uma semana e comecei a estudar. Eu fiz uma especialização, atividades aquáticas. E eu falo, cara... Isso aqui parece que não tem nenhum bicho de 7 cabeças pra mim. Vamos abrir a primeira turma. Abri uma primeira turma. A turma encheu. E aí, segunda turma, encheu. E aí começou a ter o resultado. E aí, esse boca a boca começou a viralizar. Quando a gente viu, a gente tava com a piscina cheia de bebês e já não tinha horário. Teve um período que a gente não tinha horário. Que massa. Não tinha horário. Eu lembro que uma vez eu montei uma turma de sábado e a gente foi fazer um aulão, o pessoal convidou, tinha um pediatra na época que foi falar um pouco também, né? Já tava começando a dar o boom da natação para bebês. E aí a gente falou assim, vamos fazer para umas 20 pessoas só. Cara, sábado. Tinha uns 50 bebês na piscina. Quando foi chegando gente, eu chamei fulano, eu chamei ciclano. Aí eu falei assim, meu Deus, eu olho as fotos hoje, eu sinto um orgulho, né, de ter esse dia olhado e falado, não, eu vou ali buscar um negócio diferente. E aí eu falo que eu descobri minha missão. Igual eu comentei, né, eu acho tão engraçado. Meu filho faleceu por um problema pulmonar. E hoje eu trabalho com desenvolvimento, porque a linha de natação que eu trabalho hoje, que é a natação formativa, né? A gente vai entrar agora, em breve, com a competitiva também, mas é mais a formativa, que a natação formativa é a natação que o foco dela é no desenvolvimento e não nos nados em si. A gente chega nos nados, mas inicialmente falando, é habilidades e desenvolvimento. E o que mais desenvolve é o pulmão, né? Não, a natação desenvolve tudo, né? Ela acelera todos os marcos de desenvolvimento possível. Cara. Eu acho muito doido aqueles videozinhos de meme que joga o bebê assim, ó.
Ah, isso daí não. Isso é Como maldade. é que funciona aquilo lá, Isso é cara? maldade, isso é porque maldade. apareceu. Eu não sei, eu vou falar. Eu não entendo, eu não especialista entendo. tá aqui na nossa frente. Mas depois que treina, parece que tem uns bebês que mergulham ali e saem. É verdade aquilo ou é Existem meme? métodos, Ou é né? mentira? E a gente sabe que China, Rússia, esses países mais... Eles ensinam do método assim. A criança aprende no sufoco. Ela passa o sufoco pra aprender. Não, eu sou leigo, eu não entendo nada. Eu achava que aquilo era normal. Eu acho, particularmente, que o trauma que eu vou causar nessa criança futuramente, a gente não sabe, né? Psicologicamente falando, a gente já tá vivendo uma era tão difícil. Eu prefiro ensinar a criança pelo lazer, pela diversão. Eu falo que eu ensino a criança a gostar da água primeiro, pra depois Deixa eu recapitular. desenvolvê-las. Às vezes é porque não é a primeira vez que joga. O que eu vejo é aquela depois vez que já aprendeu. Sim, depois que já não. aprendeu, não. Eu vejo o vídeo ali que a criança já pega a criança assim no pezinho, ela já tá firme, aí você joga a criança, ela mergulha e isso eu faço, sai. isso eu Não, mas adoro. tem muita coisa de Tem- traumática tem- mesmo. Joga lá, a criança É. fica meio que tentando virar e... Não, Entendi que eu o que vi- você diz. Não, o que Você eu fala vi já com a foi- criança. Os que eu Sim. vejo, ela já tá apta ali, ó. Tanto que já joga, ela sai rindo e tal, mergulhando. Tem que ver os métodos usados, né? Tem métodos e métodos. E eu tô curioso, tô vendo muito isso aí, porque agora meu filho tá com 4 meses. Ó, E não, assim, uns deixa eu dias falar, tem que começar. não joga o Bento na piscina, do nada, assim, não. Não, Por não, vou favor. fazer isso Entra não. com carinho. Não, então, tem uma conversa. Maré Rosa, segura o menino aí, cuidado. Pelo Viu? amor de Deus. Fico Tem preocupado. uma aqui. conversa que eles já por natureza, se dizem, né? Eu não vou fazer isso com meu filho, que ele já tem esse sei lá, instinto de boiar, porque ele fica na placenta ali Falar e de tal. mito e não? verdade agora. Mito, Eu né? não entendo O pessoal nada. fala assim, o bebê já nasce sabendo nadar. Isso é um mito. Mentira. Ele então. nasce com assim... Não joga com seu bebê aquela não na água. percepção de ter ficado os 9 meses, né? Em meio a um líquido, é aquático, né? É água. Então, mas ele eu não entendo. Só Ele respira que- não é pelo cordão? Sim, mas o que acontece? nada a Ele ver. nasce, após o nascimento, ele tem os reflexos natatórios. Ah. Não que ele nasce sabendo nadar, ele vai ter reflexos natatórios. Como, por exemplo, você colocar ele na água e fazer movimentos de balanço, ele vai bater as perninhas. Então, Instinto de sobrevivência ali, são- né? Isso, são reflexos, né? A natação para bebê nada mais é que utilizar todos os reflexos científicos, motores e sensoriais, estimulando para aumentar o desenvolvimento. E aí você consegue acelerar alguns marcos de desenvolvimento, entendeu? Favorece a Então, evolução, né? de certa forma. a natação para bebês, ela consiste nisso. A gente fala natação para bebês, mas o termo correto seria estimulação aquática. Esse é o Entendi. termo correto. Natação para bebês é comercial, É porque começa com o bebê, né? justamente. E qual que é a idade que pode começar um bebê a fazer esses estímulos? Então, geralmente a indicação são 6 meses, né? Por quê? Poderia até começar antes. Geralmente um personal, se você contratar um profissional, ele pode começar a partir do primeiro dia de vida no chuveiro. Fazendo como? Trabalhando a parte de estimulação aquática, os estímulos. Você pega ali o bebê, vai trabalhar os reflexos, plantar, palmar, né? O de sucção, tudo isso você faz debaixo da água, porque a água é um ambiente em que ele tem segurança. Lembrando, ele ficou 9 meses na barriga, dentro do líquido. Uhum. Então, todos esses estímulos que você traz para debaixo do chuveiro, trabalha ali, né? Esses reflexos, você vai conseguir acelerar o desenvolvimento dele. Só que na água tem o fator que a gente fala que não é a água que é o vilão, eu falo é o cloro, né? Então, antes dos 6 meses, a gente não arrisca por conta da questão da pele dele ser mais... O bebê tem a pele mais sensível, né? Tem a questão também que a gente aguarda as primeiras vacinas, porque se for numa aula de natação em si, ele vai ter socialização. Então, se ele tem socialização, ele vai estar exposto. Então, a gente aguarda as primeiras vacinas. Por isso, a gente não inicia antes, né? Eu vi com o médico, às vezes o médico libera, tem médico que não libera. Às vezes é pelo desenvolvimento do pulmãozinho dele e também quando libera antes dos 6 meses é natação em casa. Isso, É o por médico isso? faz É avaliação. pela socialização e não Isso. pegar a doença dos coleguinhas? Justamente. E tem também outros fatores. Tem muitas vezes indicação até antes. Tem criança que chega com 3 meses com indicação médica. Por quê? Ou nasceu prematuro, e aí o médico já identificou ali que está com reflexos reduzidos. O médico manda... Aonde você pode colocar um bebê para desenvolver? Nem na fisioterapia, se brincar assim, vai ter um resultado tão bom quanto na água, né? A não ser que seja uma fisioterapia aquática.
Não tem como você ficar expondo um bebê de 2, 3 meses a, né, algo que não vai ser nem agradável. Então eu já peguei caso de criança com 3 meses por indicação médica, prematuro, criança com hidro ou microcefalia, que precisa desse estímulo. Então depende, tem casos que o médico avaliar e vai enviar até antes. Que legal. É muito rico, cara. A água, eu falo que a água... Então hoje você trabalha a partir de 6 meses. A partir por conta do cloro. Por enquanto. Conta pra nós isso por enquanto. Novidades? Novidades. Conta aí. Já... Eu falei... Primeira mão aqui no podcast, vai. Vou contar, nós vamos chegar lá daqui a pouco. Vou segurar essa novidade aí. Pra quem assistiu até o final? Pra quem assistiu até o final. E vai ter cupom Kids Club aqui também. Cupom Kids Club. Tem que chegar lá e falar cria uma frase aí pro final. Tem que falar igualzinho, mas tem que ser uma frase muito, né, impactante. Assim. Gravando o vídeo. Cara, ela conseguiu como é que fala? Façanha de levar a Norma pra fazer natação. Você tá brincando. Temos que trazer essa história aqui. Maior propaganda da hidroginástica. Que legal. Vem pro Kids Club, isso aqui é bom demais. Falei, Nunca viu propaganda da Norma? Não. Chama Kids Club, sua escola? É. Legal, cara. A Norma não é só pra crianças, tá vendo? Eu trabalhei assim... Aí a gente fez lá o projeto, montamos o projeto. Aí fui convidada para ser coordenadora. Aí, quando eu fui convidado para ser coordenadora, a academia estava trazendo uma metodologia de fora. E a gente trabalhou com esse método muito tempo. E eu falo, já teve uma época que a gente bateu uma meta lá. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula pro infantil, tinha uma média de 30 e poucos crianças. Quando teve um ano, se eu não me engano, foi antes da pandemia, 2019, que a gente bateu um recorde de 600 alunos na piscina. Total, né? Hidroginástica, natação infantil. Meu Deus. 600 alunos. Eu lembro o dia que a menina contabilizou lá, falou 600 alunos. Até eu falei assim, o quê? 600 alunos? E assim, não tinha horário. Era um negócio muito assim... Era briga de horário. Saiu o horário, já tinha um pra colocar no lugar. E o negócio foi espalhando, que era bom, sabe? E não é só a natação em si, porque a gente trabalha com método. O método, ele é o quê? Quando você tem um método, você pega ali, sistematiza um negócio e acaba se tornando algo mais amplo. Você começa a colocar projeto dentro daquilo que você faz, né? E aí depois veio a pandemia. Aí 2020 foi a pandemia, né? Eu lembro que em 2020 foi quando eu fiz a graduação de psicomotricidade, porque eu sempre tive vontade, eu falava assim, eu vou desenhar um método. Porque eu nunca imaginei abrir uma escola de natação. Sabe o que era a minha intenção? Eu tinha na minha cabeça, eu vou desenvolver um método, um dia eu vou vender o meu método. Esse era o meu sonho, vender o meu método. Comecei a estudar. E em 2020, peguei personal, porque em 2020 eu fiquei praticamente desempregada e a gente começou a se virar. Peguei personal. Eu lembro que em 2020, quando liberou para trabalhar, eu abri minha agenda, tipo assim, eu abri minha agenda segunda. Terça-feira eu não tinha mais aluno. Eu lotei minha agenda. E pasme, os meus alunos de personal começou comigo em 2020, foi até o final da pandemia. Não arredaram o pé. Eu tive alunos constantes por 2 anos e pouco aí, ficaram comigo 2 anos. Eu não tive rotatividade. Alunos fiéis, que hoje estão conosco ali no clube, sabe? Continuaram conosco ali. Alguns ainda estão comigo. E aí eu fui desenhar um método. Aí comecei, fiz a faculdade de psicomotricidade online, porque eu precisava ter uma base desenvolvimentista, porque eu já sabia trabalhar natação, eu queria uma base desenvolvimentista. E a psicomotricidade ia me dar isso, né, para criar o meu método. E aí foi onde que nasceu a metodologia. Eu pensei, agora eu preciso vender isso. Aí vou estruturar, comecei a pensar, e eu falava pro meu marido assim, não, agora a gente tem que ver, depois tem que ver como esse pessoal que mexe com franquia, como que faz isso, né? E fiquei com o método pronto. Só que quando voltou a pandemia, que a academia voltou às atividades, parece que eu já não estava me encaixando muito no lugar. Então, assim, parece que minha cabeça expandiu. Minha mente expandiu. E aí eu tinha ideias, eu era coordenadora, por mais que eu tinha acesso a muitas coisas, né? Mas as decisões finais não eram minhas. E aí eu comecei falei, não, eu preciso... Agora eu encerrei um ciclo. Andar com as próprias pernas. Se sentia segurado, precisava voar, né? Encerrei o ciclo. Mas até então... não tinha passado na minha cabeça abrir uma escola de natação. E você abriu quando? Quando eu saí da academia e eu comecei os alunos da academia a me procurar.
Aluga uma piscina. Não, que seja uma piscininha pequena, aluga uma casa com piscina. E aquilo começou a entrar na minha cabeça, uma casa com piscina. Eu comecei a procurar a casa com piscina. Não achei uma casa com piscina, com uma piscina que desse pra eu dar aula. Achava a piscina pequenininha e tal. E aquilo foi me consumindo. Eu falava assim, cara, eu preciso atender mais pessoas. As pessoas estão pedindo pelo meu trabalho. E aquilo começou a entrar na minha cabeça. Eu falei, o que eu vou fazer? Aí um dia eu falei assim, amor, quando a gente casou, a família dele veio do Paraná e a gente queria assar uma carne, alugamos lá no famoso Canecão, né? No bairro Paranaíba, era uma casa de festa. Falei, cara, aquelas piscinas me atendem. Que lá deve estar parado. Pós-pandemia, as casas de festa deu uma, né? E, cara, é lá. Sem dinheiro, só com sonho, uma garrafinha, como é que é? Uma garrafinha e um sonho. Uma vassoura e uma mangueira. Uma vassoura e uma mangueira. Foi difícil, assim, a gente conseguiu o dinheiro emprestado e não foi fácil, a gente pegou o ambiente do jeito que tinha, fizemos o melhor que podíamos, com as condições que tínhamos, aí nasceu o clube. O método já estava pronto. Que ano foi isso? 2022. 2022 nasce a Kids Club. Nasceu a Kids Club. Ah, eu sou suspeito pra falar, o espaço lá é sensacional. Então, mas a gente foi mexendo ali, né? Quando eu conheci, já tava sendo conhecido em 2023, já tava... sensacional. A piscina não era coberta, o que eu vou fazer? Não tinha vestiário adequado, o que nós vamos fazer? Aquecedor. Eu sempre falava, minha prioridade é piscina aquecida. Lá, meu aquecedor estragar hoje cedo, o pessoal já sabe, eu tenho 2 eletricistas, um doce. Quando eu ligo, eu acho que eles já tá correndo. Porque sabe que vocês me atenderam, eu vou até na casa deles. Porque eu brinco com os meus clientes assim, piscina aquecida um ano inteiro, ou eu devolvo seu dinheiro. Aí eu falo, eu não posso devolver o dinheiro. Vocês me ajudam aqui. E assim, qualidade da água. Eu sempre tive isso. Se eu tivesse um lugar, a qualidade da água tem que ser o principal. Porque meu ganha-pão tá ali. É importante. Então, assim, foi... Eu nunca imaginei. Mas a gente já tinha um método que por si só era bom, né? E aí a gente foi montando a equipe, moldando e treinando. Eu já sabia treinar a equipe. 2023. Então, assim, eu acho que... Eu nem imaginei que eu conseguiria empreender, não. Mas, assim, eu falo uma coisa que fez diferença na minha vida. Eu sempre tive medo de dinheiro. Por quê? Eu não tinha dinheiro, eu peguei dinheiro emprestado, comecei a assinar carteira. Aí você começa a pensar, meu Deus, se eu quebrar, eu tô lascada. Bate um desespero. Nossa. Esse é o primeiro sintoma do empresário. 6 primeiros meses eu fui sozinha. Cadê a garantia? 6 primeiros meses a gente foi sozinha, assim. Garantia sou Joe. Aí chegou num momento que eu falei assim, não, eu preciso de um cara que vai ser o cara dos números, porque eu sou de humanas. Eu não sou de exatas, não. Se eu não tiver o cara dos números, eu vou quebrar. Aí eu conheci uma pessoa, a gente conversou sobre negociando. Eu tenho um cara que eu falo que ele é um braço esquerdo, né? Que eu brinco hoje, eu falo assim, eu dou satisfação para a empresa, eu dou risada. Se eu pegar a conta da empresa hoje, Atli, e comprar esse copo aqui e não der saída, a gente tem um grupo lá para ele vai no final da tarde falar assim, o que você comprou com R$59? Eu falo, um copo. Pra quê? Ele, tipo assim... Esse cara é colaborador seu? Ele é um parceiro. Ele não trabalha lá dentro propriamente, mas assim, ele acompanha da casa dele as minhas entradas e saídas e uma vez por semana a gente reúne. Dá os parabéns pra ele, viu? E a gente faz o fechamento. E vou te falar, todo mundo tinha que ter um cara desse. É importantíssimo pra empresa. Para não misturar pessoa física com pessoa jurídica. Justamente. Isso é importantíssimo. Isso que eu acho que a gente tá com o quê? 2 anos e meio? Vai fazer 3 anos em julho ainda. O clube não tem... Em menos de 3 anos, quem consegue sair de uma casa de festa e fazer uma mudança, uma virada de chave, igual a gente vai fazer? Não, peraí. Mudança de chave? Mudança, virada de chave. Conta aí pra gente. Virada de chave. Que negócio é esse aí? Conta aí. Mudanças, novidades, né? Conta pra gente aí, conta aí. A gente teve em janeiro eu tive uma ligação aí e dessa ligação saiu uma conversa, um café e aí nós vamos fazer uma mudança. Recentemente agora, a gente já tá até organizando lá, está perto já de fazer essa mudança. Estamos indo pro prédio lá na Alfa Saúde. Mandar um abraço até pro pessoal aí, meus amigos albieres. A gente tá fazendo essa mudança aí, vai fazer esse investimento e... As portas estão abertas para vocês virem aqui também contar as histórias. Júlio, Felipe, Aline. Legal,
Mega espaço, estrutura diferenciada. Estrutura de academia. Já era boa a sua estrutura. O que vai melhorar na sua estrutura lá? Porque a sua estrutura ali tava bem legal. Sim, tava bem organizada. E aí você vai ter esses 2 locais ou vai ser só esse local agora? Não, a gente decidiu ficar com um local só. Até Que porque legal. eu acredito que 2 locais eu não conseguiria ter a mesma entrega de qualidade, né? Isso é Eu tô importante. lá todos os dias, eu gosto de acompanhar a minha equipe, né? Eu gosto de estar em contato com os clientes. Tem hora que eu sento lá, vou conversar, sonda um aqui, conversa ali, e dali surge o que a gente precisa melhorar ou não. Então, Os feedbacks, né? nós São muito vamos importantes. fixar num local só. O que muda é que a gente vai ter um espaço maior, uma estrutura adequada, piscinas maiores. A gente está reformando as piscinas, o ambiente, organizando assim um pouco a questão do que a gente acha para melhorar no banheiro ali, um ajustezinho ali, outro aqui, né? O que vem de mudança é que a gente vai trazer o que a gente tem de qualidade hoje no nosso espaço ali para uma estrutura melhor, né? Bem melhor, a estrutura bem melhor. E o nosso intuito é ampliar o projeto. Até então, o nosso foco era as crianças. Com o que vem agora, eu fiquei meio sumida aí até um pouco, até desenhando outro método, né? A gente estruturou um método novo, a gente já tinha hidroginástica, a gente tinha iniciado a hidroginástica, mas algumas turminhas, agora a gente vem forte com a hidroginástica. Tem uma parceria, ainda não posso anunciar, mas em breve teremos hidroterapia também, um atendimento que tem muita procura, né, com profissional da fisioterapia. E vem agora outra metodologia, que é o Clube do Nado, que é um atendimento que a gente vai fazer aí com os adultos, né, adolescentes, adultos, que é o Clube do Nado. Tem toda uma... Legal, hein? É pra quem quer competir? Ou não? Para quem não entra na água porque tem medo, desde essa pessoa até a pessoa que já sabe nadar e quer treinar condicionamento. O Clube do Nado vai ser o novo beach tennis aqui de Tumbiara, vai explodir. Em nome de Jesus. Vai fazer a cidade inteira competir nisso. Amém. Não, se todas Isso era uma as pergunta pessoas que soubessem o benefício da natação, com certeza seria o novo beach tênis. Essa é a pergunta que você já respondeu, que eu ia te perguntar. Porque Kids Club, menciona Kids, né? Você não é só Kids. Tem adulto, tem idoso, tem jovem, tem todo mundo lá. Tem. Inicialmente era só as crianças. O meu projeto era infantil. Só que a gente começou, os idosos procurar. Eu trabalhei com idosos um tempo também, já dei aula para idosos, né? E eles começaram, não, abre uma turminha de hidra aí. Vamos abrir essa turma. Abriu, bombou. Falei, vamos manter. E aí, quando veio a oportunidade de descer, eu tinha um plano, eu falava que 5 anos eu ia trabalhar para tentar levantar meu negócio. Com esses 5 anos, a minha ideia era construir. E aí, o que eu fiz? Que eu falo, cara, é meu primeiro investimento grande, eu fiz uma usina de energia solar na minha casa, porque eu moro ali perto do Edinho, um local estratégico, bem no fundo ali da Anhanguera, localização excelente também para o empreendimento. A nossa ideia, minha e do meu marido, era, a hora que a gente der os 5 anos, a gente vai construir a escola de natação dos sonhos. Então já vamos fazer essa usina em casa, sobe essa estrutura, minha casa parece uma garagem. Aquelas garagens com estrutura metálica. Galpão. Sem brincadeira, os outros chegam lá em casa, eu já fico com vergonha. Falei, é minha usina, é minha usina. Eu já... E aí, metemos essa usina lá em cima. Gasta muita energia, né? São 64 placas, porque minha água quente e aquecedor... Consome muita energia. Aquecedor solar não funciona, vamos começar por aí. Então, o que funciona chama trocador de calor. E ele consome muita energia. A gente precisava dessa usina para manter essa água quente o ano inteiro. Né? Que é um dos nossos slogans, né? Água quente o ano inteiro. Então, a gente falou, já que a gente vai fazer, pensava em construir, já vamos meter esse negócio aqui. Já fica pronta a estrutura de cima, o cara já fez... Já pensando nisso, depois a gente vem fazendo a piscina embaixo, organizando e tal. Porque minha casa... Ela é feita mais no fundo e o lote na frente, assim, enorme. A gente já tinha até pensado, vem fazendo aqui, a gente tinha trocado ideia com o engenheiro, vem fazendo aqui a recepção IL, que a minha casa é no fundo, a emenda com a casa, já vem fazendo, aí faz as piscinas aqui e tal, já mete essa estrutura, pronto. E aí, só que a oportunidade que apareceu em janeiro, a gente viu que... É melhor. Conversamos com pessoas que já empreendem e a maioria fala a mesma coisa. Aline... Você dá um salto. Alugar compensa mais que construir. Você pensando em retorno financeiro. Todas as pessoas que eu troquei ideia, que empreendem, que têm negócio, me deram a mesmo feedback. Aline, se eu fosse você, eu fechava com eles. Você já inicia o projeto que está pronto na sua cabeça. Você já inicia, você já tem um negócio rodando, você tem uma procura excelente
E aí você vai poder expandir igual você queria e tal. Essa é uma pergunta que eu quero fazer. Você vai ter um monte de benefícios. Você vai melhorar seu método, você vai melhorar sua estrutura, vai melhorar tudo. E as vagas? Vão aumentar também? Vamos aumentar as vagas. Porém, já estão... Não o pessoal já estão entrando em contato já desde fevereiro. 24 horas agora. Desde fevereiro. E aí a gente... Vai ter que transformar em 24 horas. Tem horários que eu já não vou abrir já esgotados, infelizmente. Ainda bem que a vaga do Bento já tá lá, né? Felizmente. Tem horários que já vão abrir mesmo aumentando vaga já, porque por conta da pré-reserva que a gente vai abrir, né? Começamos a fazer a pré-reserva semana passada. A gente tá entrando em contato com o pessoal que já entrou em contato e fazendo essa reserva até a data da mudança, né? Tem data? Esperamos agora o final de abril. Tá recente, agora, daqui uns dias. Ou no mais tardar, início de maio, a gente já tá fazendo essa mudança. Que maravilha, gente. Vai ficar show, hein? A Helena faz lá na aula. A Helena tava fazendo o Kids Club. Tá parada agora por um tempo de gripe. A gente tem que até organizar pra retomar, porque é bom, cara. Nossa senhora. A Helena desenvolveu bastante na natação, né? e aprendeu até a cantar umas músicas novas que ela não cantava. Então, chegou lá, macetando. Olha só. Tem aula com dança? Mentira. Não, mas é porque tem música. Não foi macetando, foi Vem Nadando, era uma paródia, hein? Mas ela chegou cantando macetando. Era assim, ó. Carnaval de 2024. Vamos conversar aqui. Como assim, filha? Você vai pra aula de natação, você chega falando Tia Aline que tá no comando, Vem Nadando, era Vem Nadando, tinha toda uma coreografia. Mas o dela foi... O macetando eu não vou falar, não fui eu não. Mas você que dá aula ainda, legal, ou você tem só instrutores e você tá na gestão? Hoje eu tô um pouco mais na gestão. Eu tive que ausentar um pouco da regência, porque tinha demandas que às vezes estava consumindo. E para eu estar na regência e sempre ter que pedir uma pessoa para me substituir, eu achei melhor colocar regentes. E quando eu ter oportunidade, eu desço para reger com eles, né? Mas para 2025, eu já tô nos meus projetos ter as minhas turmas, algumas turmas para mim de volta. Porque eu abri um negócio para fazer o que eu mais gosto, dar aula. Se eu ficar só na parte difícil do negócio, que é a gestão, não faz sentido na minha cabeça. Então, eu tô fazendo toda uma organização para voltar para piscina. E planeja isso, porque não dá briga nos clientes. Fala, não, eu quero aula com a Aline. Aí não tem, fica lá, eu quero briga. Tem uns horários ali, aí vai ter que... né, essa briga eu vou deixar pra recepção, elas que se organizem lá. Se vira, né? Uma coisa que eu aprendi, quando chega em mim, eu já mando pra recepção. Melhor coisa. Porque eu não consigo, a gente não consegue, né? É um negócio, não é é aquilo que a gente falou, é um empreendimento. Eu não consigo atender todo mundo da forma que todo mundo quer. É um empreendimento, a gente faz cálculos, contas, organização, tanto de horário. Não só questão de financeira, tô falando de desconto, essas coisas que acontecem. Mas até de quadro de horários, que às vezes a pessoa fala assim, ai, me arruma uma vaguinha nesse horário. Eu não posso, eu leso a equipe, eu leso os clientes daquele horário, eu leso meu professor, que se eu passo um aluno a mais, eu atrapalho o planejamento dele também. Você já fez o cálculo de quantos alunos você vai conseguir ter nessa escola? Olha, o nosso ticket que a gente fez ali no clube, quando a gente fez, era para 300. A gente tá rodando hoje uma média de 270, 280, 270. A gente já lota bufando, né? Sempre tem aqueles horários que são ruins de saída. Sempre tem um ou outro. Uhum. Mas nós fizemos um cálculo para... Inicialmente, a nossa meta é... Logo nesses primeiros 3 meses, a gente almejou aumentar 100 clientes, né? 100 clientes, média de 380 a gente colocou. Mas pelo que a gente tá vendo aí da procura, eu acho que... Vai bater isso aí rapidinho, né? Ser mais, né? Por isso que a gente tá tendo, assim, todo um cuidado para trabalhar com responsabilidade, para descer, mas não descer perdendo o que a gente mais preza hoje, que é a qualidade, sabe? Eu acho que é o essencial, é manter a qualidade do serviço. Descer o quê? O preço? Descer a estrutura. Não, a estrutura não. Descer o projeto. A estrutura vai ficar. Achei que ia descer o preço. Tá o preço vai aumentar ou vai subir? Não vamos mexer no preço. Você já vai mudar tudo de uma vez só ou vai continuar tendo demanda no espaço novo, no espaço antigo? Já vai ser uma transferência geral? Já almeja fechar aí. Vamos fechar por 3 dias. Muda tudo de uma vez. Já começa todo mundo no local. Vai ter convite pro Big Talks para conhecer lá no dia da inauguração ou não? Inauguração, teremos inauguração. Ah, bom. Estaremos lá. Claro que... E voucher de 50%? Não vamos aumentar o valor, que as pessoas perguntam, vai subir o valor. Porque... Não vamos aumentar o valor. Por isso que eu falo que tem que ter um cara do número, né? O cara do número fez o cálculo lá. A gente, quando foi
até pensar na mensalidade, a gente fez uma mensalidade compatível que a gente teria que ter para ter um número X de profissionais, pro gasto que a gente tem. Isso é legal porque as pessoas que já são alunos já ficam ansiosas, né? Falam, nossa, vai aumentar a estrutura, vai aumentar o preço pra mim. Pô, não vai aumentar o preço e vai ter um desconto pro papai que for fazer parte do Clube do Nada e vai ter... Tem os planos atrair famílias, mais. né? Então, se você já é cliente, seu filho é cliente, você vai vir, tem o plano família. Como é que é? O bebê aí, o pai ou a mãe vai junto? Tem que ir ou não é, né? Um acompanhante. Tem que ter. Porque ele, por si só, ele não consegue desenvolver sozinho. A piscina é funda, ele não consegue. Tem que ter um acompanhante. É bom que melhora até a conexão, né? Com o pai e a mãe, né? Eu sempre fiz com os meus meninos, o Zé Luiz também sempre participativo. E assim, os momentos que a gente tem com eles ali é uma socialização interna também, familiar, sabe? Você cria vínculo com a criança. E te falo mais, a gente às vezes faz alguns eventos, por exemplo, tem a Semana da Família, que a criança tem que levar alguém da família para fazer uma aula com ela. Cara, eles contam os dias para levar um avô, para levar um padrinho, para levar um pai. E eles chegam apresentando esse membro da família como se fosse um rei. Então, se todo pai, mãe, avô soubesse o quanto isso é algo assim para criança, né? Rico, importante, não deixaria de participar. Porque o que fica são as memórias, né? A criança grava aquilo ali, fica na memória dela. Ela vai lá na frente e fala assim, eu lembro que minha avó ia comigo na aula. Eu lembro que minha avó me levava nas minhas aulas de dança. Hoje, minha avó, graças a Deus, minha avó ainda é viva, né? E eu lembro disso, da minha avó me levar nas aulas de dança. Eu não consigo visualizar, mas a minha memória interna me conta essa história. Então, eu sei que lá na frente essas crianças também vão viver isso, sabe? Então, eu falo que o clube nasceu desse sentimento. Eu sempre quis ter um lugar onde as crianças pudessem ser criança. Porque na metodologia, a gente aproveita... A gente tem projetos o ano inteiro. A gente pega ganchos, projetos e trabalha. Semana da Família, Dia dos Pais, Dia das Mães. A gente pega aquela semana e pega ali. A gente usa a ludicidade para desenvolver a técnica. E a gente pega aquela temática ali, que é programada, né? Tem um planejamento que a gente faz, que os professores recebem, e eles fazem um planejamento técnico em cima desse planejamento lúdico, que é desenhado no método para fortalecer certas atividades, entendeu? Então, assim, é um negócio muito legal. Que bacana. E é importante os pais participarem. Eu quero participar demais. Eu sentia falta muito do meu pai não participar desses eventos. Nenhum. Minha mãe ia sempre. Então a gente sente esse buraco ali, né? Então eu quero participar de todos os eventos. Não sei se eu vou conseguir, vou fazer o meu máximo para ir. Mas natação, com certeza. Já reserva minha vaga lá. Vou ter que reservar essa vaga agora. Já pode reservar agora. Eu não vou nem falar. Eu vou nem falar dessa vaga aqui. Não, tô interessado nesse Clube do Nada aí, saber como vai funcionar. A gente desenvolveu em três aulas, que é a iniciação, para quem nunca nadou na vida, precisa começar do zero. E dentro da iniciação, eu já tenho adultos que me procuraram, que sofreram traumas de infância, que vai no mar, não vai pra praia, não pisa no mar, vai pra Caldas, não entra na piscina. Então, a gente vai ter um trabalho especial com essas pessoas que vão começar do zero, que às vezes, primeiro eu tenho que trabalhar um trauma ali, a ser quebrado, para depois eu conseguir desenvolver, né, habilidades, propriamente falando. Vou levar minha mãe. Ela fez aula de natação, ela tem trauma. Ela fez aula de natação que ela dava pé na piscina e ela afogou. Justamente. Conseguiu afogar. E a pessoa fica com isso e carrega, e depois não entra mais na água. Chega lá pra amanhã a piscina, você empurra ela. Não é de rir não, mas ela chora de rir também contando isso. Eu uso muito meu Instagram pra postar. Esses dias eu postei. Aí um amigo meu ainda postou assim. Ainda xingou o pai dele. O tal do meu pai tinha uma brincadeira de me jogar pra cima e jogava e eu caía, eu bebia água e ele nem tinha. Meu pai jogava de novo e eu afogando. E o filho da mãe continuou. Rapaz, eu vou nas festas e tal, vejo galera brincando. Eu nem beiro uma piscina. Eu tomei trauma. Falei, isso acontece direto. Acontece. E assim, piscina, por mais que é um lugar muito divertido, não é um ambiente seguro para servir de brincadeira. Eu tenho um primo que faleceu lá no Recreativo. Vocês lembram do Recreativo? Lembro. Ele tava brincando e escorregou, bateu a cabeça na borda. Teve ali um traumatismo e morreu. Caiu na piscina, né? Já desacordado, veio falecer.
Tava brincando de quê? Correr. A gente vê tantas brincadeiras de empurrar na borda, menino empurrando, menino puxando um ao outro. E piscina não é um negócio assim, a gente nunca sabe quando a pessoa tá ali. E afogamento é frações de segundos. Tem só afogamento, né? Às vezes a pessoa bate a cabeça. Sim, tem vários riscos. Não é um lugar, assim, propício para certo tipo de brincadeira. E eu conheço muitas pessoas traumatizadas com água que não se atrevem nem a entrar. Você imagina, você vai pra praia com a sua família e aí seu filho quer pisar no mar, sua esposa vai lá, você não põe o pé na água porque você tem um trauma de infância, um bloqueio com água. Nossa, deve ser. Você não poder nem pisar ali. Eu conheço pessoas que não pisam na água. Se a pessoa não vence esse bloqueio, ele passa pra criança. Passa pra criança, porque ele não vai nem deixar sabe a criança ir. É. Acontece demais. E o que você traz pros pais que pensam na segurança da criança? Às vezes vai mandar a criança pra lá e tem esse receio de segurança dentro da piscina. Como vocês lidam com essa situação na escolinha de vocês? O nosso método, inicialmente, a gente trabalha antes de ensinar a criança os nados, como eu te falei, é um método desenvolvimentista, está incluso nele a parte de educação aquática. A gente chama de educação aquática. A gente ensina habilidades básicas primeiro, principalmente focadas em autossobrevivência, apesar de que a gente fala autossobrevivência, mas a criança ela nunca deve ser responsável por ela mesma. Eu gosto sempre de frisar isso. Mas a gente ensina no método noções de autossobrevivência. O que é uma noção de autossobrevivência? Num caso de risco, ela escorregar numa piscina que é funda, que ela não dá pé, retornar para a borda. Criança cai na piscina, às vezes morre porque não consegue fazer um giro e pôr a mão na borda. Por quê? Ela não tem essa vivência. Ela não sabe que tem que fazer isso. Não sabe que tem que fazer. Ela vai ficar debatendo, mas ela não vai ter a astúcia de pôr a mão ali. A calma de tentar... A calma não vai, ela não viveu. Então, são atividades como pular e retornar para a barra. Ensinar a criança a descer sempre pela escada. Nunca pular direto sem conhecer o ambiente. A gente mostra para a criança a questão de nadar longe de raio. A gente ensina através de brincadeiras o que a criança pode e não pode no ambiente aquático. E isso ela vai memorizar e numa situação de risco vai salvar a vida dela. E a gente tem relatos de mães que contam, fui em tal lugar, aconteceu isso, acredita? Nossa, eu fui lá quando vi ela, tá, voltou. Então a gente tem relatos disso. E aí dá um valor muito grande, né? Quando acontece isso com a mãe, né? É o que mais mata criança hoje, não é nem no Brasil, é no mundo. Criança de 0 a 4 anos. Você sabe o que é, né? Afogamento. Mais do que acidente de trânsito. E a gente tem um monte de política de acidente de trânsito, nada de afogamento, já percebeu? Nossa. Governamental, a gente tem lá a Semana do Trânsito. E morre mais criança afogada do que de acidente de trânsito, por exemplo. Se pegar os dados, são eu lembro esses dias, alarmantes. O filho da Raquel, né, que afogou. Justamente. Nossa, aconteceu um milagre na vida dele, né? Milagre muito na vida bom. deles. E quantas mães não têm essa oportunidade, né, do filho voltar. Então, como eu falei, fração de segundo. Então, um minutinho de bobeira que a gente dá, a criança ela é aventureira. Ainda mais uma criança que não tem vivência de água. A criança tem vivência de água, ela se arrisca menos no ambiente. Ela sabe as limitações dela. É educação aquática. Então, a natação... ter medo, respeitar o ambiente. Respeitar o ambiente. Né? A criança que não conhece, ela se arrisca, porque a água é atrativa, né? É bom ter essa disciplina, né? De ensinar eles o início da disciplina ali, de segurança, não pular sozinho. Isso é bom até para eventos nas festas, né? Com certeza. Eles aprendem nas aulas e levam esse ensinamento para as festas. Não, e festa é um ambiente que às vezes a pessoa tá ali e começa a conversa, um pouquinho que você vira, acontece alguma coisa, você não vê. Vocês dois sabem nadar? Eu sei. Você sabe nadar? Teremos também turmas de técnicas. Para quem já sabe nadar, mas eu sei nadar, mas a minha técnica não é boa. Eu vou ter uma turma de aperfeiçoamento técnico. Igual eu sei nadar... Assim, cabeça pra fora. Do cachorrinho. O famoso córrego. Aprendeu a nadar no Paranaíba. Prainha, né? Prainha que você nadava? Se falar... Prainha não. Lá no Careca. Eu aprendi a nadar com o Careca. Ah, tá bom. Foguei umas vezes que a piscina era meio funda. E teremos também a turma de... eu sei nadar e minha técnica é boa. Ótimo. Você vai pra turma de condicionamento. E aí a gente vai ter o ranking, né? A gente vai trabalhar o ranking mensal de quem nadou mais, né? E a gente... Todo mês, essa pessoa, os que ranquear, a gente tá pondo lá, os 3 primeiros que ranquear, tem descontos de 100% de mensalidade a 100, né? Olha! Dentro das turmas de condicionamento ali. E no final do ano, o chefe do ranking vai ter um presente especial aí também. Legal. Por isso que a gente colocou o Clube do Nado. A gente quer incentivar as pessoas a superar, né, as limitações aí. E para quem o filho estiver fazendo aula, o Clube do Nado sai mais em conta. Sai mais em conta, tem o desconto. Show.
Vamos abrir todos os dias no horário do almoço, dá pra ir nadar no horário de almoço. Eu ainda tô curioso com a novidade que você ia contar no final pra nós. Porque meu filho tem 4 meses e eu tô doido pra jogar ele já. Pra não jogar na piscina, gente. Não vou fazer isso. Deixa eu falar, isso aí não é natação, isso é tortura. Não é. É a técnica russa. Jogar ele na água de uma forma meio assim. Ela é especialista aqui, falou. Será? Às vezes eu me expresso errado, mas não foi isso. Cuidado, Maria Rosa, mais uma vez, por favor. Acompanha esse menino na natação. Mas eu queria colocar ele pra desenvolver, o que puder colocar pra desenvolver. E você falou que pode, vai ter uma novidade aí, conta aí pra gente. Essa novidade, o Átila até participou dela, assim, um pouco. Semana passada, retrasada, eu passei um apulo pro meu filho, Bernardo. Estive lá no hospital, né, Átila? Foi. Em falta de ar. E a respiração ofegante, as costelas afundando. E eu, meu Deus, nunca tinha acontecido. O Bernardo sempre foi uma criança que teve problemas, assim, rinite. Ele teve que operar cedo adenoide, tirar amígdalas, porque ele sempre teve doenças com dificuldades respiratórias. E até então, ele sempre que levava nos médicos e tal, sempre foi tratado como rinite, sinusite, e até então, tudo bem. E aí, recentemente, ele teve essa crise um pouco mais forte, que me assustou. Aí me recomendaram, a gente procurou um especialista, levamos na pneu, né? E a gente descobriu que o Bernardo é asmático. Olha. Sempre foi. Quantos anos ele tem? Ele fez 9 esse domingo agora. E a primeira pergunta foi assim, mas como que eu só descobri que esse menino é asmático agora com 9 anos? Eu até tinha te falado, né, que podia ser você me falou, olha, eu acredito que pode ser que ele tenha asma. Falei, mas nossa, menino 9 anos e tal. E aí, eu lembro que eu fiquei umas 2 horas na consulta com a doutora, que ela faz toda aquela triagem, né? Tudo. Ela falou assim, olha, ela perguntando como é que é a rotina do Bernardo, o que ele faz? Natação. Ele faz natação? Faz natação. Olha, a natação pode ser um dos motivos que pode ter retardado, porque ele já tinha asma, né? Ele sempre foi asmático. Mas pode ter retardado o surgimento dessa primeira crise, porque foi a primeira crise, assim... intensa. Que me preocupou. Ele já tinha tido outras, fazia os medicamentos, fazia nebulização, melhorava. Mas igual essa eu não tinha visto. Eu assustei o dia que eu vi ele, assim. Eu gravei um vídeo, você viu ele aquele dia, né? Pra mim também. Eu nunca vi o Bernardo daquele jeito. Então a aula de natação ajuda a postergar, ou a retardar, ou a melhorar. Retardou o surgimento da primeira crise. De certa forma, pro pulmão, entendeu? Você aprende a respirar melhor. E aí, nisso, eu conversando com ela, ela falou assim, você tá mudando, tô mudando. Falei pra ela que eu tinha uma escola de natação, que eu tava mudando. Ela, como você trata sua água? Falei, cloro. Falei assim, você nunca pensou em fazer um tratamento natural? Aí eu... Já, mas eu não sei. Ela falou assim, não, ela é de Uberlândia, né? Não, procura saber sobre o tratamento de sal. Dentro dos estudos que a gente tem, é o melhor tratamento. Melhor que o ozônio, ela falou. Dentro dos estudos que a gente tem... Eu não conhecia. Não sei um água do mar, né? Tratamento com sal é um tratamento 100% natural. Não tem processo químico. Ela converte o sal. O sal funciona como se fosse o cloro. Uhum. É uma bomba que você instala, né? E ela converte o sal no tratamento legal. E a piscina fica. Em Goiânia, inclusive, as escolas de natação já são tratadas assim, né? A água fica salgada, não? Ela fica... Você sente um gostinho de sal, mas ela é cristalina. Não é uma água igual do mar embaçada. É uma água límpida, cristalina. Não é tão salgada quanto a água do mar, mas se você pôr ela na boca, você vai sentir um leve gosto de sal, porque o tratamento é feito à base de sal. E aí... Eu conversando com ela, eu falei assim... Aí a gente fui me inteirar, pra passar a saber mais. Eu falei assim, gente... o que às vezes impede hoje algumas pessoas de participar da aula de natação? Mulherada não quer entrar porque o cloro estraga o cabelo. Tem pessoas que têm sensibilidade ao cloro, da alergia, da coceira, né? Da alergia de contato que fala, né? Alergia de contato, dermatite. Criança, quando tá com bronquite, asma atacada ou qualquer doença respiratória, quem que é o vilão? Nunca foi a água, é o cloro. Menor de 6 meses. Cloro. Falei, cara, eu vou peitar e eu vou pesquisar isso daí e vou tentar... A gente já tá tentando até para ver se na inauguração às vezes a gente consegue. Talvez não conseguir, mas o meu projeto para esse ano é ter 2 piscinas 100% com tratamento natural. Vou te perguntar isso, se todas as piscinas ou só algumas? Não, eu quero pôr as 2. Quero fazer São 2 piscinas lá? São 2 piscinas, 100% natural. Legal. Porque eu vou melhorar a qualidade do meu serviço e vou poder atender mais pessoas. Né? E pensa isso pro idoso, tanto que não seria bom o idoso... não que eu tô falando que não pode entrar no cloro, não tô falando isso daqui, né? Mas eu teria algo
Um diferencial. Um diferencial ainda melhor. Legal. Que é bom já hoje, eu posso tornar ele melhor. Né? Sempre pode ser melhor. E abranger um público maior. Que pessoas massa. que hoje não podem, porque tem pessoas que não fazem porque não pode com cloro. Show Mas de eu bola. posso atender, pensa, gestantes, né? Tem gestantes que às vezes não faz, dá muita... A pele também fica sensível. Então, atender um público maior. Esse é meu intuito. Trazer, eu quero que as pessoas tenham ali no clube... vai continuar Kids Club o nome? Porque eu fiz uma enquete lá no trabalho. Ninguém quer que mude o nome. Aí, o que a gente pensou? A gente vai pular logo e logo embaixo as duas sublogos. Clube do Nado e Hidroclube, né? Que é a hidroginástica e a hidroterapia. Não quiseram deixar eu mudar o nome. O nome já pegou. Aí eu falei assim, mas aí o pessoal passa lá na porta, tá aqui, Kids Club, vão achar que é só que é de criança. Falei, então vamos botar sublogos lá embaixo lá. Eles vão ver que é um monte de coisa, então. Kids Club, Clube do Nado e... Hidroclube. Legal. Você pode usar o clube do Kids Club pra fazer a marca igual pra todas elas. Justamente, a ideia é essa. Que aí já pega as duas sublogos, né? Pegando ali a abrangência do projeto. Ou o seu nome passar a ser Clube. É o Kids, o Clube do Nado. Justamente. Mas parabéns Pra pela quem essa tá iniciativa aí. assistindo esse episódio, interessado e querendo procurar e se matricular e conhecer melhor sobre o projeto da Kids Club, do Clube do Nado, onde pode procurar você, procurar contato? Eu vou passar o contato do clube e também pode nos procurar, até para conhecer nosso trabalho. A gente está movimentando ali como está sendo, né? Pelo Instagram. Nas redes porque sociais, como a questão da obra, né? Obra, a gente tem uma previsão, mas pode ser que dá certo naquela data ou joga uma semana para frente. Então a gente tem anunciado ali os processos, né? Que é o nosso Instagram. O local na rua João Ubi. Manuel de Souza, Isso. Rua João Manuel de Souza, se eu não me engano, 880, na Alfa Saúde. Não Show. tem erro. Mas, por enquanto, a gente ainda está no nosso local antigo. Né? O nosso telefone lá é 649-9219-6003. Mas pode entrar em contato pelo Instagram também. A gente coloca na legenda também para todo mundo, as redes sociais. Pessoal, entrar em contato que a gente já está fazendo os pré-agendamentos, explicando, né? Tirando dúvidas. Dá um trabalho pro Arthur, porque a vida dele tá muito tranquila também, né? Tem que dar uma dificultada. Coloca aí, coloca aqui, ali, ó. Subscribe. É um barulhinho. Uma vinheta. Vinheta é fácil de fazer. Uma mensagem que você queira passar para quem tá assistindo, para pessoas próximas de você, para os seus alunos, talvez, pais de alunos, ou para esse novo projeto seu que vem aí, uma mensagem que você queira deixar gravada na internet para a posteridade. Olha, eu acho que eu quero deixar uma mensagem geral para todo mundo, assim, para que as pessoas acreditem naquilo que elas sabem. A partir do momento que você sente que você tem ali algo que seja mais só um trabalho, que é uma missão, que a gente tem que acreditar e tem que meter a cara, tem que ter coragem, né? Eu falo que um empreendedor, ele é corajoso. Ele assume umas cadernetas de dívidas que ele não sabe nem quando ele vai terminar de pagar, mas a gente faz isso que a gente acredita, né? Então, assim, às vezes eu olho pra mim e falo assim, meu Deus, eu vou dormir hoje? Aí passa um pouquinho e falo assim, eu vou dormir hoje, porque eu sei o que eu tô fazendo, né? É o trabalho da minha vida, né? Eu vejo como uma missão. E assim, sair do lugar onde eu comecei lá atrás, em 2013, né? Tem 12 anos que, digamos que em Tumbiara hoje tem natação para bebês, com um projeto novo e vim me dedicando. Eu falo que eu sempre trabalhei e eu sempre trabalhei para mim e nunca soube que eu estava trabalhando para mim o tempo inteiro, né? Sempre procurei. Mesmo quando eu trabalhava para os outros, eu trabalhava para mim e trabalhava da melhor forma possível. E hoje a gente está colhendo os frutos, né? A oportunidade está retornando para a estrutura, que é uma estrutura que eu conheço, que é uma estrutura muito boa. E está trazendo algo que é o trabalho da minha vida porque eu posso dizer, com o carinho, com o comprometimento, a vontade, o respeito que eu tenho pelos meus clientes. Eu dou muito valor aos meus clientes, eu falo para todo mundo, gente, eu falo aos meus colaboradores, eles podem comentar aqui. Eu falo, gente, a mensalidade que o nosso cliente paga, ela é sofrida, ela é ralada. A gente sabe que eu pago mensalidades para meus filhos também, a gente sabe tanto que é difícil a gente investir. E esses minutos que as crianças passam lá conosco, tem que valer esse investimento. Então, a gente leva a sério esse trabalho que a gente desenvolve. E, assim, eu quero agradecer todas as pessoas que acreditaram no clube desde quando a gente começou lá,
sem as coberturas e foi cobrindo, e foi arrumando, e foi melhorando, né? E, igual aquela trend, né? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. E estão conosco, estão animados para descer para essa nova etapa, para essa nova estrutura. E que acreditam junto conosco que vai ser para melhorar, né? Que vai ser para melhor. E a minha equipe, eu sempre falo em todos os lugares que eu vou, que eu sou 100% fã dos meus colaboradores, desde as meninas da recepção, a menina que faz a nossa manutenção e limpeza, o meu piscineiro é o cara, né? Os professores, os estagiários, porque sem eles a gente não conseguiria ter o mérito que a gente tem hoje. Porque eu sou só a cabeça, mas eles desenvolvem, eles até estão lá, às vezes, mais tempo que eu, porque às vezes eu estou fazendo um externo e eles estão lá dando as aulas, recebendo os clientes, né? Fechando os planos. Então, assim, eu sou muito grata à minha equipe pela contribuição. Eles são seus primeiros clientes, né? Eles são meus melhores clientes. Eles acreditam no trabalho junto comigo. Que legal. E não seria possível, eu falo sucesso, porque para mim é um sucesso começar como a gente começou e ver toda essa trajetória. Então, eu sou muito grata a eles também. Grata à minha família, porque não é fácil para a mulher empreender. É o dia fora, chega em casa, tem que fazer tarefa, tem que organizar as coisas. E o meu marido, ele me ajuda muito, porque tem vezes que eu chego mais tarde que ele, porque o clube fecha mais tarde. Tem dia que eu chego em casa, ele já fez o interno ali, né? Então, assim, eu sou muito grata a esse apoio, porque é graças a ele que eu empreendi. Ele acreditou em mim primeiro que eu, porque ele falava pra mim, não, você consegue, eu não consigo. Não, eu não dou conta. E ele, não, você tá preparada. Você tem que conhecer o Zé, cara. O Zé é um cara você gigantesco. Você tá preparada. E eu não tô. Eu não conheci então, ele ainda. Ele acreditou em mim. Forte. O clube existe hoje por ele. Ele acreditou em mim. Boa demais. Ele lutou para que a gente tivesse as condições financeiras de abrir o clube ali. Primeiro que eu. Ele tinha a chance de fazer um negócio pra ele. Ele abriu mão de fazer um negócio pra ele, pra abrir um negócio pra mim, porque ele acreditou em mim mais do que ele acreditou no projeto Aline Gouveia. Ele acreditou. Então, sou muito grata por ele. Legal. Ele sabe disso. E é isso. Show. Queria agradecer mais uma vez pela sua participação aqui. Dizer que, de certa forma, eu já te acompanho há alguns anos, já sei dessa correria. Estava contando pro Rodrigo até antes de você chegar. Do quanto você é determinada, é uma pessoa que vai encarar as coisas e toca pra cima e vai pra frente e ação o tempo inteiro. Eu não sabia de alguns detalhes da sua história, eu não sabia do seu primeiro filho, dessa história, eu não sabia disso. Mas já acompanho, de certa forma, a sua batalha há muito tempo e tô muito honrado de ter participado dessa conversa e de ter conhecido mais a sua história. E eu acho que as pessoas lá também. Com certeza. Obrigado por ter vindo. Eu acho que, assim, você falou da missão do empreendedor, que é de ter uma porrada de boleto. Mas você falou depois também que a missão não é só os boletos, né? Não. São os seus colaboradores, a família deles e a quantidade de clientes e alunos que você tem. É uma responsabilidade muito grande que a gente tem que rodar vários pratinhos ali. Então, assim, meus parabéns. Acho muito legal essa correria sua, esse crescimento que você está tendo agora. Não vem nada além do que é o mérito seu, né? Uhum. E do seu time. Eu acho muito legal também você valorizar o seu time, porque são os primeiros clientes que a gente tem. É o time da gente. Então, se você valoriza eles vão valorizar seus clientes, seus alunos. E só tem a crescer. Eles, acho. Eu falo assim, eu não tenho assim... Eu não falo assim, eu não quero que o clube agora cresça, eu quero muito dinheiro. Não. Eu sempre mirei em ter qualidade de vida para mim, minha família e meus filhos. É o que eu acho que todo mundo quer viver bem, né? Mas eu falo sempre para eles, falo, olha, eu jamais vou abandonar a mão de quem pegou na minha mão quando eu precisei. E se a gente cresce, desce para crescer, eu espero um dia trazer vocês para o crescimento todos junto comigo. A não ser os que não quiserem, não vão os que não tiverem interesse. Mas aqueles que tiverem interesse de crescer, uma coisa que a gente sempre fez, inclusive com eles, Rodrigo, faz diferença, eu falo para outros empreendedores, principalmente na nossa área. Capacitação. Se liga. Vocês lembram de beber água? Esse é meu despertador. Que legal. Não, a gente não bebe água. Tá aqui o meu nutrólogo, tem que beber água, né? Tem hora que eu tô em reunião, gente, aí o celular do nada. Hoje ele tá baixinho. Bebeu água? Aí, que isso? Tá na hora de eu beber água. Licença, tá na hora de beber água.
Bacana. Cara, que conversa legal. Aulas e aulas e não só aula de natação. Na verdade, na aula de natação não teve. Né? Tô falando treinamento, a gente vai Mas muito, que eu aula, adoro que pegar legal. a turma toda, levar eles pra Goiânia. Lá a gente faz o curso, mas terminou o curso sempre tem aquela resenha, né? Aquela resenha que faz a turma conectar. Então, Hoje você tá assim, com quantos colaboradores, Aline? nós somos 12. Nossa, É uma turma boa. que bacana. A É turminha um time boa. grande, É hein? um time grande. São 12 pessoas. Os parabéns. Parabéns pela empreitada, viu? É difícil, não é fácil, não. Não mesmo. E vai ser sucesso, hein? É um jogo Show. sim. Ó, O ela- espaço lá é muito top. Ela 12 pediu por enquanto, porque como a gente vai ampliar, em breve, se Deus quiser, são mais... Amém. vai precisar pediu os de mais colaboradores para comentar nesse vídeo. A gente vai contabilizar os 12 comentários. Quem tiver filhos matriculados com ela, pais, entusiastas, quem gostou do episódio, deixa um comentário. Deixa a certeza. curtida e, acima de tudo, se inscreva no nosso canal. Deixe a nossa marca cada vez mais forte. E lembrando, as portas estão abertas para novas histórias, novas conversas. Uma grande história hoje, uma grande conversa com você. Foi Pra quem sensacional. quer conhecer, né, Átila? Às vezes tem criança que quer fazer natação, encaminha pra quem tem interesse. Isso aí é bacana, ajuda o time aí. O espaço antigo dela, vou falar antigo, né, que agora é o novo, sensacional. Esse agora eu vou ter que conhecer o quanto antes pra ver como é que ficou a estrutura. porque O Big Talks vai estar lá na inauguração. com é certeza. muito legal, tá? Parabéns mesmo. Agradecer os nossos bastidores, o Luiz e o nosso produtor Arthur Move. Obrigado, meu pessoal. querido Rodrigo, mais uma Tamo vez, junto. por dividir essa Mais uma mesa vez. e ter tido essa oportunidade magnífica. É isso. Obrigado a você que assistiu até aqui o nosso episódio. Contamos com o seu feedback sempre. Estamos disponíveis e as portas estão Obrigado. abertas sempre. Obrigado, Obrigado, Aline. pessoal. Até o próximo episódio. É isso. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.